Boa noite, revolucionários. É uma alegria estar com vocês mais essa noite. E no programa de hoje nós iremos falar de algo que para nós, enquanto Canção Nova, mas enquanto igreja, é muito especial, a vocação. Eu até te pergunto, você já descobriu sua vocação? Já sabe qual é o seu chamado? Já ouviu de Deus o que Ele quer de você? Se não, fica nesse programa que hoje nós iremos falar muito sobre isso. Mas eu também não estou sozinho aqui, estou com alguém que compartilha de uma vocação semelhante à minha, a Dai Silva. Olá, boa noite, Dai, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite para vocês que nos acompanham de casa. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. E nós estamos no mês vocacional, mês vocacional. Esse mês de agosto dedicado às vocações. Claro, todas as vocações. Nossa primeira vocação é a vocação à santidade. Mas nós temos várias vocações. Vocação ao celibato, ao sacerdócio. Então, nós vamos abordar um pouquinho sobre esse tema de vocação, para que você abra a sua mente, para que você compreenda um pouquinho mais e até mesmo tenha mesmo esses gatilhos aí para poder enxergar. Nossa, o que será que Deus quer de mim? Eis a questão. Inclusive, se você tiver uma dúvida, nós abrimos uma caixinha no @Revolução Jesus do Instagram e para você colocar a sua dúvida. Qual a sua dúvida sobre vocação? Vai lá na caixinha dos stories, que nós vamos sentar aqui conversando um pouquinho com os nossos convidados, que eu vou te falar, viu? Estamos com uma equipe de peso aqui, hoje, né, Rick? Tá top. Nossa, Mas, top. Dai, me responde uma coisa. Já que você começou a falar sobre vocação, né? A gente não pode perder a deixa, né? Você descobriu sua vocação? Já intui alguma coisa? Já falou alguma coisa com você sobre o seu chamado, o que Ele quer de você? Olha, Deus, Ele é bem concreto comigo. Eu demorei muito para dar passos referente àquilo que Ele queria de mim, até mesmo quanto chamado para vir para a comunidade. Então, Deus foi dando cada vez mais luzes daquilo que Ele quer de mim. E hoje, eu admito, Ele está me mostrando cada vez mais que Ele me quer perto dele, junto dele, traçando a via do matrimônio. Amém. Mas ainda estou aí discernindo, assim Aleluia. como muitas outras pessoas da comunidade também. Amém, é isso mesmo, né? Aos poucos Deus vai mostrando qual é o nosso chamado. Então, é sempre uma oportunidade de nos conhecermos melhor e conhecer a vontade de Deus para nós. E para isso, nessa noite, nós temos convidados especiais que são especialistas no assunto, né? Eles trabalham com vocação aqui na comunidade Canção Nova, mas nós iremos falar da vocação na igreja em geral. Vai ser uma oportunidade de você ouvir o que Deus tem para você. Seja muito bem-vinda, Fran, nossa responsável geral do vocacional da comunidade Canção Nova. Obrigada, Rick. Nossa chefa do uma vocacional. Uma alegria estar aqui, né? Mais uma vez, a parceria em agosto com Revolução já tem uns 4 anos, né? Todo agosto, pode marcar na agenda que a eu Fran tá com a gente. Estamos aqui com Revolução. É sempre uma alegria falar desse tema tão caro, né? Tão valioso para nós enquanto Canção Nova, mas como você disse, para nós igreja, né? É o mês em que nós celebramos, né, as vocações. Então, uma alegria sempre. Exatamente. E, Fran, o que você faz no vocacional da Canção Nova? Eu sou responsável, né, atualmente estou como responsável do vocacional geral, né? O vocacional geral, esse órgão, né, esse setor, digamos assim, responsável por trabalhar com as vocações na comunidade, né? Atualmente, o vocacional está em 24 frentes de missão da Canção Nova, né? No Brasil e além Brasil. 19 frentes no Brasil e 5 frentes, estou ruim de matemática, fora do Brasil. Então, nós trabalhamos, né, com essa equipe aqui maravilhosa, né? No vocacional geral, né? Cada um vai falar depois um pouquinho do que faz, né? Mas eu estou na coordenação desses trabalhos, lido com os responsáveis das frentes de missão, com os candidatos, mas tem uma equipe boa aqui que me ajuda bastante, graças a Deus. Que bacana, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Boa noite também, seja bem-vinda, Yasmin Gouveia. Obrigada. Gente, fala pra vocês, eu com a Yasmin, a gente entrou junto pra comunidade em 2019, então assim, a gente tem uma amizade de muito tempo já. Exato. Eu fui descobrir uma vocação, ela também foi descobrindo a vocação dela, e nessa amizade, um ajuda o outro a descobrir sua vocação, né, Yasmin? Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada, boa noite. Boa noite. É uma alegria a gente estar junto aqui e de forma especial estar no programa Revolução Jesus. A gente vai ter tempo para partilhar, mas o meu chamado se deu no acampamento do Revolução Jesus. Eita, nós! Então é uma alegria muito grande estar aqui partilhando sobre vocação nesse mês das vocações. Bacana. Seja muito bem-vinda também, Camila, nossa querida irmã, que veio da França, já rodou pelo mundo já. Já, deu uma volta aí. Seja muito bem-vinda, Camila. Muito obrigada, muito obrigada. Lucas também, nosso irmão que trabalha com Construindo também. Logo mais ele vai falar um pouco mais sobre o que é esse projeto Construindo, como isso se dá. Seja bem-vindo também, viu, Lucas? Muito obrigado, Rick. E é uma alegria estar aqui, uma alegria também saber que os meus irmãos do projeto Construindo, né, fizeram esse movimento, inclusive no Instagram, para que eles pudessem assistir, inclusive aqueles que não podem assistir, participar agora,
mas que vão ver depois no CN Plus. Ah, que bacana. Lucas é o viu? nosso arquiteto, né? Trabalha no Construtor, construindo. Logo construtor, do construindo Gente, da eu achei Canção o Nova. máximo. Ele é um arquiteto. Gente, bacana. eu demorei um pouquinho. Vou falar pro pessoal de casa, porque eu demorei um pouquinho. Então, assim, nossa, o Lucas é o nosso arquiteto. Nossa, o arquiteto ele trabalha no construindo. Entendeu? Isso. Eu pensei, Construindo. E a de interna da equipe. Daquela Demorei musiquinha do... entender. Não. construindo. Mas que alegria, né? E é muito bom de estar em comunidade, estar em casa, né? Aqui, todos os nossos irmãos que estão sendo entrevistados hoje são da comunidade. Então, a gente vai poder falar de forma mais rasgada sobre aquilo que está dentro da comunidade. A intenção é o quê? Mostrar pra você a beleza de uma vocação. Tanto a vocação, a Canção Nova, mas também todas as vocações que a igreja oferece, que são muitas vocações. Mas pra começar, Fran, nossa chefa, Tá certo. você poderia começar falando pra gente um pouco sobre o que é vocação? O que a igreja diz que é vocação? Vocação, né, a palavra, né, vem do latim vocare, que diz respeito ao chamado, né? Então, vocação tá literalmente atrelada, né, na sua etimologia, né, na etimologia da palavra, atrelada ao chamado, né, ao chamado de Deus. Então, como que eu descubro esse chamado, né? Já dando spoiler aqui de uma possível pergunta, né? Em plena comunhão com Ele, né? Adentrando nessa intimidade com Deus, no ordinário da minha vida, Ele vai revelando essa vontade dele ao meu respeito e ao mesmo tempo, mais bonito, né? É que Ele me deixa livre para corresponder ou não. Então, vocação é esse chamado de Deus que Deus faz a cada um de nós, a uma vocação específica, né? E é que a gente vai descobrindo no ordinário da vida. Que bacana, interessante. E todo mundo tem vocação ou tem isso é para algumas pessoas especiais? Deus chama só uns e outros ou todo mundo tem um chamado? Todos temos uma vocação primeira, né? Que é a santidade. Todos somos chamados a essa vocação. E aí, ao longo da nossa vida, né? A partir da nossa história, Deus vai se revelando e revelando a vontade dele de forma específica, né? Então, os padres vão se descobrindo chamados ao sacerdócio, as religiosas, os celibatários, os que são chamados ao matrimônio, enfim, né? Nós, a uma vida em comunidade, né? A um carisma, como é o carisma Canção Nova. Então, de forma geral, todos temos, principalmente, né? E primeiramente a santidade, mas no ordinário da vida nós vamos descobrindo a nossa especificidade, né? Como nós dizemos aqui na Canção Nova, o nosso colorido. É interessante, né? A Fran foi trazendo que o Padre Jonas sempre trouxe isso para nós, né? Que Deus fala nos fatos da nossa história. E é bonito ver esse movimento, né? Naturalmente a gente vai vendo essa nossa vida interior, essa vida de intimidade com Deus. E aí nos fatos a gente vai olhando a nossa história. E eu achei interessante a Fran foi trazendo, porque eu lembrei na época do... Eu tava em Viçosa, né? A Daiane. Gente. A gente veio de Viçosa, somos conterrâneas. conterrâneas. Viemos do mesmo grupo de jovens. Fazer só um adendo aqui, gente. Seguinte, a cota de gente de Viçosa na Canção Nova já saturou já. Já tem muito viçosense na Canção muito Nova. viçosense na Canção Nova. A gente Vamos disse que esperar uns 10 anos aí agora pra poder entrar mais. os viçosenses vai dominar a Canção Nova. Mas é interessante porque na época da escola, nem era faculdade. Eu participava de uma escola estadual, estudava. E dentro de mim era um movimento tão grande de sede, de levar as pessoas a ver uma experiência com Deus. Era assim, e além dos meus medos, porque eu tinha medo, estava na escola, adolescente ali. E eu lembro que eu juntei com alguns amigos da escola, a gente foi anunciando em cada sala que ia começar um grupo de oração na escola, gente. Uma escola que nem era católica, e Deus movimentou isso no meu coração. E aí, na época que eu comecei a fazer o caminho vocacional, a gente vai entendendo, aprendendo ali que a missão da Canção Nova é levar a pessoa a viver uma experiência do encontro pessoal na eficácia do Espírito Santo. E aí Deus me fez memória de olhar, né, para aquilo que lá na época da escola, que nem fazia tanto sentido ali, mas, nossa, lá naquela época era sede de levar aquelas almas a viver uma experiência com Deus. E aí, no caminho vocacional, eu fui me descobrindo ali nos fatos, né? Deus me chamava a esse carisma também dentro da Canção Nova. Agora sim, eu tenho algo que eu aprendi, né? Eu ouvi da Fran isso. E aí eu trago, né? Que é válido. Tá certo. Palavra de E sabedoria. uma das vezes que ela teve aqui, né? Olha Mas uma isso. das coisas que eu aprendi com a Fran, que eu acho muito interessante, é que assim, ela traz, e ela sempre repete, que o Carisma Canção Nova, né, na nossa dinâmica de vocacional, ele leva a pessoa a descobrir essa vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida, né? O que é que Deus leva você a descobrir? Pode ser na Canção Nova e pode não ser, né? Dentro da nossa realidade de vida hoje, né? E como missionários, uma coisa que eu venho descobrindo também a cada dia é que a nossa prioridade é que a pessoa ela tenha um encontro pessoal com Jesus.
isso é primordial hoje na nossa relação de vida. A gente precisa que a pessoa buscar em nós, né, e cada vez mais levar pela nossa experiência de vida, que a pessoa tenha esse encontro pessoal com Jesus. Porque o próprio Jesus fez com que nós, dentro da Canção Nova, encontrássemos com essa pessoa. Então, quem é que nós iremos levar? Seremos nós? Ou seremos aquele com quem a gente teve a experiência? Então, a minha realidade de vida como membro da comunidade, né, porque primeiramente como membro e depois dentro do vocacional, e que eu aprendi isso, é que a nossa realidade de vida é essa, a nossa prioridade é essa. A gente precisa levar o encontro pessoal com Jesus, e se a pessoa for, né, do carisma, nós vamos descobrir isso, nós vamos caminhar junto. E também, se não for, ela vai acabar descobrindo junto com a gente qual é o caminho dela. Né? Ao longo desses poucos meses que eu estou morando aqui em Cachoeira Paulista, eu achei muito interessante, porque tem pessoas que têm descoberto aquilo que Deus tem trazido para ela dentro da Canção Nova e até fora da Canção Nova também. Com pessoas ainda que não estão no caminho vocacional, o que é curioso, que é interessante, né? Né? Pessoas que até, inclusive, foram para o convento e tudo, e dizer assim, nossa, não que nós perdemos pessoas, mas pessoas que descobriram, tiveram esse encontro pessoal com Jesus e que foram direcionadas. Né? E uma coisa que eu toco muito no vocacional da comunidade, que eu sou apaixonado, né, diga-se de passagem, é de que a nossa vida, o nosso carisma, a maneira como nós vivemos, ela transmite, ela irradia até os nossos irmãos, mas muito mais ela irradia as pessoas que estão aí do outro lado. Quanto mais nós vivemos o carisma Canção Nova, mais as pessoas são tocadas. Né? Quanto mais nós lutamos, porque nós lutamos também, né? Nós nos esforçamos, nós esmeramos e tudo, né? Até na nossa vida de oração e tudo isso, né? Que está no nosso dia a dia, mas quanto mais nós vivemos a realidade do carisma, mais nós contagiamos também as pessoas a essa santidade. Quanto mais nós buscamos a santidade, mais nós exalamos também nos outros essa busca pela santidade. Eu acho isso muito incrível no carisma. E é bacana também, porque isso que o Lucas disse, né? Muitas pessoas, elas têm medo de encontrar a sua vocação, né? Tem medo que Deus pode pedir. Eu não vou fazer caminho com tal comunidade. Eu não vou fazer nenhum tipo de encontro vocacional, não, porque Deus vai me pedir muito, sei o quê. Só que nós precisamos entender que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, né? Então, você pode começar um caminho vocacional com uma comunidade de Canção Nova e se descobrir não sendo pertencente a esse carisma. E tá tudo bem. O importante é a gente discernir aquilo que Deus quer para nós. A nossa via de santidade. E muitas vezes a gente se pega rodando, sem entender aquilo que Deus quer para nós, porque nós temos medo. Sim. Medo de entender aquilo que Deus quer. Sabemos que temos aquele chamado, a gente fica relutando, porque Deus tem chamado para algo. Então, você que está assistindo e está com medo, esse recado é para você. Deus tem algo para você. Dê passos para poder entender, poder colher de Deus aquilo que Ele quer, na intimidade com Ele. Exatamente, Day. É muito interessante que você trouxe, porque muitas vezes a pior coisa não é nem não saber qual é a minha vocação, como é chamado, mas é o que isso vai me custar. Porque quando Deus chama, Ele não pede só você, mas Ele pede também algumas coisas que você traz com você. Então, muitas vezes a gente vem e fala assim, mas eu vou dar minha vida. E é bom dar a vida, é gostoso. Como é bom ser comunidade, como é bom ter comunidade. Digo tanto da Canção Nova, mas também de outras comunidades. Mas tudo isso tem um preço a ser pago. Existem algumas arestas que são tiradas de nossas vidas porque é exigência do chamado. E muitas vezes nós não deixamos, vou deixar minha família, vou deixar os meus, vou deixar minha casa, dá pra eu ser santo aqui. Isso é evangélico, né? É evangélico. Quem quiser seguir, sim. toma sua cruz. E é muito interessante isso, né? Porque hoje a gente vive a realidade na igreja, né, de muitas pessoas que tem várias oportunidades. Hoje o mundo oferece várias oportunidades. Então hoje é possível você ser santo estando lá fora e viver uma vida piedosa. Sim. Porque você pode estar perto de uma comunidade, você pode estar perto de uma congregação, mas e se Deus te pede tudo? Sim. Tudo. E se Deus te pede até mesmo aquilo que aparentemente é bom? Como que o jovem se coloca diante disso? E aí está um questionamento. Como o jovem pode discernir os traços da sua vocação de forma concreta, Camila?
Fala pra gente, aquele jovem que tá sentindo um comichão no coração, que vem pra Canção Nova, vai pra Shalom e sente um trem diferente, sobe um arrepio assim e fala, meu Deus do céu, eu acho que é aqui, mas não tem aquela coragem, mas ele vê traços na sua vida de chamado. Como que ele pode se portar diante disso? Pra mim aconteceu também isso, né? Quando eu comecei... Sentiu um comichão? Então, arrepio? nossa Senhora! Na minha vida foi assim, eu sempre fui uma criança dentro da igreja, minha mãe sempre me levou para a igreja. Só que eu achei que eu tinha algo a mais a fazer do que a minha vida mais ali. coisa pra dar, né? Mais ali dentro da paróquia, né? Eu já era da renovação e tudo mais. E eu sentia essa vontade de dar algo mais a Deus. Na época eu achei, pesquisando assim, via só a via do caminho religioso, né? Fiz um ano de caminho nas Carmelitas e tudo, mas vi que ali não era minha praia, né? Queria muito, cheguei lá, as irmãzinhas tudo muito contemplativo, e logo eu assim, né? Gente, cadê a hora que a gente vai clamar o Espírito? E aí eu vi, não é pra mim. Não me encontrando naquilo que eu queria. Depois fiz um ano também de caminho para a Toca de Assis. Queria muito, estava muito desejosa para aquilo, mas o Senhor mesmo foi dizendo, me mostrando que não era a minha via. Nessa época, depois disso, né, eu passei para a universidade, sou formada em Letras em Espanhol, na Universidade Estadual do Piauí, e aí me descobri ali dentro. Nossa, eu quero cursar mesmo a vida acadêmica, então vamos. Então, segui ainda na igreja, mas pronto, aqui eu me encontrei. E aí, depois de um tempo, quando tudo já estava calmo dentro de mim, a minha irmã, eu tenho uma irmã dentro da comunidade também. E ela já estava dentro da comunidade, estava no primeiro ano do juniorato. E eu ficava muito feliz por ela participar, estar aqui dentro, mas não sentia nada em relação a isso. Estava muito de boa. Ela lá, ela aqui dentro, né? E eu muito feliz. E aí foi quando Deus começou a me incomodar mesmo, né? Toda vez que eu falava que se falava da Canção Nova dentro de mim, vinha aquela vontade, mas e se também eu for? E eu relutei muito, porque diferente de muitas dos vocacionados que a gente atende, né? Eles querem muito entrar na comunidade de Canção Nova. Eu já fui diferente, eu não queria de jeito nenhum. Eu relutei muito, eu disse, não, isso deve ser porque a minha irmã, a Érica, beijo, Érica. Deve ser porque a Érica tá dentro da comunidade, então deve ser saudade, mas não deve ser minha vocação. E no primeiro ano de caminho foi isso. Eu achei que Deus estava me chamando para a Canção Nova por um tempo, porque Ele queria trabalhar em mim mais a fidelidade, talvez, me ver no caminho, uma via de santidade e pronto. E já no segundo ano de caminho, respondendo sua pergunta, foi quando eu vi minha vida se encaixando aqui dentro. Todos os temas, a nossa forma de vida, eu ia encaixando, eu ia me encontrando. Eu disse, caraca, eu também pertenço a esse carisma. Deus chamou a minha irmã, Deus chamou a todos nós, mas Deus também me chamou. E foi lindo de ver que no último ano de caminho vocacional, para mim, foi isso. Foi Deus mostrar a minha história com a história da Canção Nova também. E a minha vida foi se encaixando naquilo. Então, eu fui correspondendo, dando passos nisso. É muito bonito esse processo, né? Porque a gente vai se identificando com aquilo que Deus nos chama, né? E com certeza você em casa também está se identificando com aquilo que Deus está falando no seu coração, né? O programa mal começou e vários testemunhos vindo já. E talvez você se identifique com alguma coisa que foi dita aqui. Seguinte, nós iremos pro intervalo aqui na TV Canção Nova, mas no CN Plus nós continuamos direto. Então corre lá e acompanha. E é isso aí, voltamos. Continuamos. Rápido, né? Gente, mas é muito interessante, Camila, enquanto você ia falando sobre isso, porque às vezes pra nós, né, o identificar, as pessoas querem coisas concretas, né? Quer que Nossa Senhora aparece na frente e fala, ei, vai pra Canção Nova. Ou então, parece São José, ei, meu filho, vai pra Canção Nova. Mas não. Independente da Canção Nova de outra comunidade, ou então até mesmo uma vocação lá fora, uma vocação matrimônio, Deus, ele sempre concreto com a gente, né? Ele sempre fala nos fatos. Ele nunca nos nega a dar aquilo que ele quer de nós. Então, ele sempre dá uma deixa, ele sempre dá um gostinho, tipo assim, de quero mais. Dai, como que foi o seu processo com esse negócio? Deus já te mostrou, teve uma aparição, você estava dormindo, igual São José e... Eu tava dormindo e de repente veio... Tava lá no JCC na época, no grupo de jovens. Nosso grupo do coração, quem tá assistindo. É engraçado que o meu processo foi parecido com o da Camila, no sentido de... Eu vinha há muito tempo na Canção Nova, né? Desde 2011, vinha muitas vezes, mas não me senti identificada, assim, achando que realmente era esse o meu chamado. Tipo assim, não. É só conhecendo a realidade de Viçosa, ser freira, padre, né? Não tem outras possibilidades. Não existia a comunidade.
E aí, com o passar do tempo, Deus foi me pedindo cada vez mais. Eu tava sentindo que eu tava muito no raso, né? Só que eu sou muito cabeça dura, eu sou racional. Olha nada que falou. Respeita, homem de Deus. Quem Olha que disse? absurdo. Eu sou muito cabeça dura e eu ficava assim, não, Jesus, não. Vou ficar aqui mesmo, minha vida é aqui mesmo, tal. E à medida que eu ia vindo, Deus ia me pedindo mais passos. Teve um dia que eu tava na missa do padre Fabrício, na época, em 2015. Eu tinha servido como monitora do Revolução de Jesus. E aí Daí ele foi falava minha no monitora, final- hein? 2017. Monitor, gente. O amor Foi. acredita em mim, era o E eu tema, entrei né? primeiro Nesse do que ela, e mesmo. ela veio O amor acredita em mim. Abrindo o baú. Pois então, continuando. Não faz as contas não, viu, gente? Eu sou nova. E aí, Tô com 10 anos o padre Fabrício, na missa de encerramento, falando: olha, você que tá aqui, seu lugar não é aqui não. Seu lugar é na sua paróquia, dando a sua vida, ajudando o pessoal da sua paróquia, não sei o quê. E nessa hora, Deus falou comigo: seu lugar é aqui. Por quê? Eu já fazia tudo aquilo que era da paróquia. Eu já era desde o grupo de jovens, desde os 12 anos de idade. E aí eu tô assim, gente, não, meu lugar não é aqui não, tô formando em jornalismo. Eu não sei o quê, não, meu lugar não é aqui não, Deus tá ficando louco. E aí a voz de Deus tá falando muito mais forte que a minha. E aí eu entendi que era a vontade de Deus. Porque eu não queria. Meus planos de vida, vim ser como missionário da comunidade. Claro que não conhecia, né? Então Deus foi me pedindo cada vez mais para dar passos concretos, voltando mesmo àquilo que Ele queria de mim. E hoje eu tô aqui, né? Mas primeiro foi preciso ele ir me quebrando. Demorei. 2015, eu só consegui começar o caminho em 2018. Foram 3 anos batendo cabeça. Cara, eu acho Cabeça que dura. é isso que é tenso, porque às vezes, né, porque nós na igreja temos sonhos bons. Tipo, ser jornalista é uma coisa louvável. Você tava em Deus já, não tava? Já caminhava já em era Deus. do Então, grupo. tinha uma vocação já se projetando lá fora. Tudo pronto para poder continuar a sua vida. Porém, o Senhor, Ele sempre nos chama a viver algo novo. Sim. Voltamos com o nosso programa Revolução de Jesus. Você que perdeu, gente, ó, o papo foi bom. Então eu avisei pra você ir pro... Foi bom ou não foi, Dai? Foi bom. No próximo intervalo, não perde. Pelo amor de Deus, vai na CN Plus pra você não perder nada daquilo que a gente vai falar aqui. A gente tá falando aqui sobre a vocação, sobre o chamado de Deus pra nós, né? A Dai testemunhou um pouco sobre como foi o chamado dela, que ela tinha planos bons, tinha sonhos bons, né? Sonhos em Deus. Mas mesmo assim, Deus chamou ela a dar um passo a fundo naquilo que Ele queria pra ela. Isso diz, Dai, sabe uma coisa? De um coração que não é satisfeito com o pouco. Porque sabe que pode dar muito pra Deus. Porque sabe que Deus tem muito pra dar, na verdade, né? Porque o conhecer o nosso chamado, na verdade, é conhecer o que Deus pensa de nós. Sim. Como diria Santa Terezinha, né? Aí, ó, amiga do Nossa Rick. amiga. Abro aspas Sabia. aqui, porque Sabia. dizem por aí que eu tenho Se dificuldade render. com Terezinha. E ela vai vir na Canção Nova em setembro. Exato, Aí eu vou relíquias. me converter, virar teresiano. Mas ela sempre diz, né, que ela era algo simples na mão de Deus, né? Então o sonho de Deus pra ela é aquilo que ela queria viver, de forma clara. E o sonho de Deus pra nós, muitas vezes, vai além daquilo que a gente quer. Fran, você como chefa... Cadê? Sei, Gente, eu Deus falo tá isso vendo. porque eu sei que ela fica toda desconcertada. Mas, Fran, você que já viveu uma casa de formação inicial, você que hoje vive no vocacional, Sim. o que você diria para um jovem que hoje se vê bem na igreja, mas que sente chamado a Deus a deixar coisas boas ainda em nome de Jesus? Um jovem que já caminha, que já tem até mesmo uma namoradinha em Deus ali, um jovem que já tá trilhando seu caminho lá na sua paróquia, mas que Deus chama ele a dar algo a mais. O que você diria para um jovem que sente isso no coração? Sim, sim. Que não tenha medo, né? De dar o passo para descobrir, para aprofundar nisso que é a vontade de Deus, né? Como a Dai partilhava aqui, que você vai ver lá no CN Plus depois. Isso aí. Ela já fazia coisas muito boas, já fazia tudo na paróquia. Eu também, né? Das nossas histórias a gente vai falando, a gente já vão se entrelaçando, né? Também já servia no meu grupo de oração há 7 anos, quando eu entrei para Canção Nova. Já era da Pascom também há mais ou menos o mesmo período. Já tinha passado por quase todas as pastorais, porque assim que eu tive meu encontro pessoal com Jesus, eu particularmente sou muito assim, né? Quando eu gosto muito de algo, eu quero que todo mundo saiba daquilo, que todo mundo faça a experiência. O pessoal que trabalha comigo sabe que com música eu Laura sou Salvador assim. tá Quando aí. eu gosto de uma música, eu quero que todo mundo escute. Aí, Laura Quando eu gosto de Salvador uma que o diga. comida, Laura Salvador que diga, gente. quando só eu o que gosto de rola uma no setor. comida, eu quero que todo mundo goste, né? O pessoal brinca da comida japonesa, quando eu tenho oportunidade. E assim foi com Jesus, né? Quando eu tive meu encontro pessoal com ele, eu quis, né, que todos conhecessem. Então eu entrei em todas as pastorais que eu podia na época, né, na adolescência ali. Então você que tá assim, né, nesse modo de experimentar, né, todas as coisas, as belezas da igreja, porque você quer promover isso,
Não tenha medo de dar passos ainda mais firmes na direção da vontade de Deus, né? Não tenha medo de entregar tudo aquilo que Ele está te pedindo, porque além de fazer já muitas coisas para a igreja, na igreja, né? Para Deus na igreja, eu também estava terminando minha faculdade de psicologia, eu era funcionária pública, sou filha única, então eram realidades bem exigentes que eu me via assim, né? Como a Camila partilhou também, que eu não queria deixar. A cada encontro vocacional eu falava assim, agora eles vão me dar um não. Agora eles vão me dar um sim. Mas dentro de mim, não era essa a resposta. E aí eles sempre falavam assim, principalmente quando eu estava perto de receber a resposta ali do pré-pertença, né? Que é aquela tensão, alô, vocacionados que estão aí nesse momento. Falava assim, a resposta já está dentro. E eu ficava assim, pelo amor de Deus, que resposta dentro? Que... E é verdade, hoje eu olho para trás, a resposta já estava dentro de mim, que eu viria assim, Deus fala primeiro comigo. Né? Então, por isso essa necessidade, né, como o Lucas partilhou, de trilhar um caminho sem medo, mas aberto ao que Deus quiser. Né? Eu sempre bato na tecla mesmo com os vocacionados, né, com os candidatos à Canção Nova. Não venha fazer um caminho vocacional com a Canção Nova para se descobrir Canção Nova. Né? Venha para descobrir a vontade de Deus. Nós estamos aqui para isso. Né? Se você vier muito certo que você já é Canção Nova, nós não temos como te ajudar, porque nós estamos aqui para trilhar esse caminho junto com você. E assim qualquer outra comunidade, qualquer outra realidade da igreja. Né? Então, não tenha medo. Primeira coisa, não tenha medo. E segundo, tenha um coração aberto e disponível para que a graça de Deus haja e revele a você a vontade dele. Nossa, Que forte, bonito. meu Deus do céu. Tem meu caderninho de notação de casa. Por isso que Palavra de sabedoria. ela é nossa Informação. chefa. Agora tá Não, explicado. quando ela abre a boca, pode esperar. Tá A certo. Fran falou uma coisa que talvez quem tá chegando agora não sabe, não entende bem, mas na Canção Nova, né, o caminho vocacional, ele passa por 2 anos, no mínimo 2 anos, né? Você faz o primeiro ano de caminho, o segundo ano de caminho, tanto quanto pro segundo elo, quanto pro núcleo, são formas de vida diferentes. E aí, no final do segundo ano, se, né, for da vontade de Deus, se o carisma te conheceu, você conheceu o carisma e viu que é isso mesmo, ressoou dentro do seu coração. E aí as pessoas são convidadas a participar de 2 encontros finais, que é o pré-pertença e o pertença, são os encontros que, de fato, convidam a pessoa para poder fazer uma experiência com a comunidade de Canção Nova nas casas de formação inicial, as casas de seja período no de modo de- averiguação, né? Né? Núcleo ou segundo elo também. Isso, São os 2 últimos encontros Os 2 vocacionais últimos antes encontros. do ingresso, né? É um caminhozinho assim para seguir, mas eu falo por mim, vale muito a pena, porque é aquilo que o Lucas falou, né? Também é um processo de conhecimento da vontade de Deus. Então, Exato. gente, bonito não realizar o nosso sonho, mas o sonho de Deus, já dizia Padre Jonas Abib. Então, não tenham medo, gente. Esse programa eu tô sentindo que é pra gente não sentir medo. Exatamente. Para que as pessoas não sintam medo de entender e colher de Deus a vontade dele para nós. Na minha vida tem uma coisa que é importante e que a gente fala muito, né? Tanto dos vocacionados como para as pessoas que têm esse desejo e ainda não fizeram o redão, porque o redão é um encontro, né, que acontece geralmente entre fevereiro e março, e após o redão, aqui no Brasil, fevereiro e março, e após o redão, a gente inicia o caminho vocacional. Então, vem pessoas de vários lugares, próximos às frentes de missão, porque querem conhecer a Canção Nova, o que é vocação Canção Nova, e viver, de fato, uma experiência. Então, quando antes de acontecer esse processo, nós já dizemos às pessoas assim, olha, procure se aproximar da frente de missão, conheça a frente de missão, ou qual é a frente de missão mais próxima a você, porque essa experiência ajuda muito no processo de discernimento, né? E aí eu falo, além dos meios de comunicação, que são os meios pelos quais nós estamos, né? A TV, rádio, internet, existe também toda uma vida por trás. E é uma vida que a gente precisa levar também através dos meios, mas ajuda muito no processo de discernimento, né? E eu falo isso porque antes de trilhar o discernimento vocacional na Canção Nova, eu passei também por a conhecer outras novas comunidades, porque no meu coração era uma nova comunidade, né? E a Canção Nova de todas era mais difícil de viver. Então, Água Viva, Shalom. Quando eu pisei no Shalom, eu disse assim, não é o meu lugar, né? Deus E aí eu fala. fiz um vocacional em outra comunidade. E assim, me levou a uma crise?
Me levou. Mas assim, Sempre, né? Que essa ótimo. crise, Quando eu escuto ela- alguém falar que está em crise, eu falo, que ótimo, é assim mesmo que trilha o caminho. Em crise, né? Porque da crise que Deus tem a oportunidade Isso é uma oportunidade. de... Né? A crise é sempre uma oportunidade de alavancar na vontade de Deus, né? Então, se você está em crise, louvado seja Deus. Viva a sua crise. Viva a sua crise com intensidade, porque é aí que Deus fala mesmo. Vem em é mim, Cris. engraçado isso, porque eu tava morrendo na crise, mas não era morte, era vida. Olha Porque só. quando eu cheguei no final dessa crise, eu cheguei num ponto que Deus me trouxe. Deus me colocou que muitas coisas são de Deus, inclusive na igreja. Mas eu não consigo viver todas elas. Então, nem tudo que é de Deus é para mim. Porque Deus criou algo específico para mim. Sim. E a partir daquele ponto foi que eu debrucei no Carisma Canção Nova. Como eu falei, era o mais difícil. Mas uma das realidades práticas para mim de que de fato era o carisma, era que mesmo no desafio de chegar, por exemplo, na frente de missão, que era distante da minha casa, que não era tão fácil, né? E eu vim pela frente de missão de Aracaju, né? E eu conheci Aracaju por causa da Canção Nova, né? Mas eu trabalhava, tinham todos esses desafios. Eu fiz um caminho vocacional durante a pandemia, então foi muito difícil ter feito, né? Eu cheguei quase que um mês depois na casa de averiguação em Lavrinhas. Então, assim, foram dificuldades? Foram. Mas todas essas dificuldades também me mostraram que era de Deus. E eu fui me abrindo. Havia medo? Havia. Eu achava que eu ia ser mandado, que não era Canção Nova, que eu ia ser mandado embora. Havia. Cabeça de vocacionado É sempre só assim, muda né? o nome, mas o Espere. vocacionado é o mesmo. Então, assim, eu tive essas realidades, tive. Mas foi um processo de discernimento vocacional muito bonito. Que bacana. Amém. É interessante isso do que você está trazendo em relação a esse processo que você viveu, porque a gente às vezes cria um estereótipo de que para corresponder ao chamado de Deus, eu tenho que ser perfeito. Então eu tenho que estar pronto. Quando eu estiver naquele jeitinho, aí Deus me chama. Coitado Mas, de nós. infelizmente não é isso. Deus te chama para poder trabalhar em você, na sua vocação. Porque às vezes a gente acha que nossa vocação a gente está servindo a Deus. Claro, a gente está servindo a Deus, servindo a igreja. Mas Deus está fazendo muito mais em nós. Deus muitas vezes, ele te dá a sua vocação, não é pra você fazer pelos outros só, mas porque ele quer fazer em você. A sua vocação é mais por você às vezes. Porque ele sabe que se ele não te desse aquela vocação, ele te perderia. Porque ele sabe que se ele te chamasse naquele momento, talvez você não viria nunca. E talvez não permaneceria nele. Então é interessante a gente ver isso lá, cara. Eu quero descobrir uma vocação, não só pra eu poder viver uma vida bonitinha. Ai, que lindo, eu tô indo pra missão. Não, mas porque eu preciso. Eu preciso ser Canção Nova. Eu preciso habitar neste lugar. Eu preciso entender que o carisma, ele é tábua de salvação pra mim. Seja Shalom, seja ser padre, seja uma outra congregação, Deus, ele te deu um chamado para te salvar primeiramente. E através da sua salvação, levar a outros. Yasmin, como foi para você esse processo? Você já chegou no caminho vocacional já sabendo, estando pronta, falou assim, nossa, eu tô pronta, vem em mim, Canção Nova que eu tô entrando. De jeito Canção Ou Nova você foi precisa de percebendo mim. também que tinha coisas para melhorar, mas mesmo assim, com medo você foi. Exato. Para eu dar o passo do caminho vocacional, era um pouco tomé. Eu tinha que ter uma certa, assim, um falar de Deus no meu coração. No início, ali, eu sentia as inquietações. Eu era também bem frequente no grupo de jovens, servia. E o mais interessante, que me confrontava muito interiormente, era assim... quando eu escutava sobre sonhos, eu também tinha sonhos. Eu fazia engenharia florestal, sonho de ser engenheira florestal. Estudava numa universidade federal. Tinha o sonho de casar. E para mim estaria ótimo se eu continuasse na minha cidade, em Viçosa, tranquila, servindo no grupo de oração. Chegou um momento que eu fui caminhando e fui percebendo que era pouco demais. Eu tava fazendo muita coisa, mas o sentimento interior era assim, eu quero mais, eu preciso mais, eu preciso mais. Até que Deus, de fato, no Revolução Jesus me chamou, eu senti o chamado de forma clara. Só que, diante daquilo que foi o chamado de Deus, eu me sentia muito pequena. É o Jeremias. Senhor, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. Me sentia impotente, incapaz. Olhava para mim e dizia, Jesus, são tantas misérias, como que eu vou corresponder? E aí eu vinha participar dos acampamentos aqui na Canção Nova. Gente, meu Deus, como um dia eu vou estar na Canção Nova? E aí pronto, mas o que eu sentia no meu interior é assim, vai mesmo pensando, né? E
E aí eu percebi assim, era a disposição de coração que Deus queria, né? E eu fui dando os passos, aí no caminho vocacional fui trilhando, fui percebendo que realmente, né, tem as minhas misérias, eu sou nada mesmo, mas, como dizia nosso amigo Bento XVI, né, que disse, consola-me saber que Deus quis contar com instrumentos insuficientes. É isso, Forte. né? Então, pra mim, é uma frase que foi me norteando durante o caminho. Porque eu me sentia incapaz. Mas eu também sabia que Deus poderia fazer em mim, por meio de mim também. Então, essa frase foi uma frase que foi ali, alimentando meu coração, norteando meu coração, né? Mesmo insuficiente, mesmo pequena, Deus pode ir além. E eu acho que o que me movimentava mais, e aí eu acho que era legal, é interessante falar do medo. Eu tinha os meus medos. Meu Deus, como que vai ser? Tô dando sim, tô caminhando. E aí eu vi assim, eu dava a minha resposta a cada encontro e eu esperava a resposta da comunidade, que a gente quase morria, né? Vou ter resposta, Nossa, não. infarto, meu Deus do Era um céu. infarto. Chega o e-mail, tá Porque se a gente, chegando. no final do encontro vocacional, gente, da Canção Nova, a gente tem que colocar a nossa resposta. Quero continuar, não quero continuar. Só que depois, a equipe vocacional, porque junto, né, você junto com a equipe vocacional vão discernindo, também dá uma resposta. E aí eu fui vendo que o negócio foi ficando sério. Eu lembro que, acho que meu pai no início achava que era empolgação pra Canção Nova. Só que depois ele foi percebendo que o negócio foi indo, foi Ixi, caminhando. é sério mesmo o negócio, vai mesmo. Exato. Então, assim, fui com os medos. Só que eu acho que o que me alimentava, me impulsionava mais, era tamanho desejo de ser instrumento, seja varrendo a chácara, seja lavando o banheiro, seja passando nervoso de estar aqui num programa, por exemplo. Tudo isso faz parte. Porque tamanho era o desejo que eu tinha de levar uma alma a viver uma experiência com Deus. Porque eu também vi essa experiência. Então, eu não conseguia conter pra dentro de mim, guardar. Eu queria que outros também vivessem essa experiência. Então, acho que, para além, tamanho desejo, né? Mesmo em meio às minhas misérias, me sentindo pequeno, um Jeremias, mas o desejo de evangelizar, de levar a pessoa a viver uma experiência com Deus. E é isso me motivava a dar os meus passos, né? Aquilo que eu tinha a dar em cada tempo, seja no caminho, depois ingressando como pré-discípula, discípula e caminhando aí. Amém, que incrível. Tem uma santa por aí que fala que o bom Deus não inspiraria o nosso coração. Sonhos irrealizáveis, que é Santa Terezinha, Uma santa por nossa aí. amiga de casa aí Devotos também. inspiram. Nós Exatamente. somos devotos dela. E daí? E o povo de casa, tá interagindo aí? Como é que estão as coisas aí? O povo já tá com dúvida, porque a gente tá falando pra caramba aqui, tá vindo várias abas. E como é que tá o coração do povo? Tem uma pergunta aqui, Ai, meu Deus do acho céu. bem interessante também. Como descobrir se Deus quer a vida religiosa ou o casamento? Eita, nós. Vou ter que desligar o microfone aqui, deixa eles falarem. Antes mesmo de responder a pergunta rapidamente, é interessante a gente também comentar aqui, né, que nós estamos falando sobre vocação, uma vida consagrada, uma vida religiosa, mas talvez você tenha a sua vocação a ser uma missionária de casa, né, de dentro da sua casa, a se casar, a ter sua família, também é uma vocação, não melhor, não menor que as outras, né? A gente tem que entender que Deus tem um chamado para cada um. Igual a Yasmin comentava ali também, né? Nossa, era muito pouco para mim, porque Deus tinha para ela, para a vida dela, a salvação dela seria vir para a comunidade de Canção Nova. E talvez você muitas vezes fique assim, mas eu queria dar passos, eu queria ser de uma comunidade, eu queria porque eles lá ouvem a Deus melhor que nós. Quem dera, né? Nós estamos aqui para comprovar que não é Não somos sempre perfeitos, assim. né? Pelo contrário, estamos aqui Não, porque... somos Estamos no leprosos, leprosário. né? Como diz o Padre Jonas. Então, muitas vezes você também pode ficar pensando dessa forma, né? Que só quem tá perto de Deus. Não. Deus tem um chamado para sua vida e ele é único e ele é próprio para você. Então, não tenha medo de entender de Deus aquilo que ele tem mesmo para você, que pode ser muito, muito, muito maior do que você imagina. Porque a vontade de Deus, eu repito, é boa, perfeita e agradável. E com essa deixinha aí, sem responder a pergunta, a gente vai responder essa pergunta no intervalo. Perfeito, Porque nós estamos no suspense. intervalo da TV Canção Nova agora, mas no aplicativo do CN Plus, você pode continuar ligadinho aqui com a gente. Nós vamos te encontrar daqui a pouquinho na TV. Até mais! Suspense. Camila, responde pra gente. Eu jogar pra ela que fez pessoa- caminho. Eu senti no coração que você tem uma Amigo, resposta as agora freiras. de Deus pra gente. Traz. Voz de Deus. Eu acho que você vai se percebendo. E como a Fran falou no começo, é na intimidade com Deus. Não tem como saber por você mesmo, pelo seu querer. E é bom a pessoa estar aberta, né? A saber a Sim. vontade de Deus. Na minha vida foi assim também. Dentro do processo, antes do processo vocacional, foi assim. Me perguntava para Deus, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Para onde irei, né?
E foi um desses momentos, assim, que eu já estava pensando na canção nova, que eu fui me colocar em oração e ser bem concreto, assim, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Me fale agora. E ali na intimidade, com a palavra, Deus foi me revelando. E a palavra do meu chamado é Mateus 4:18, né? Quando Jesus está ali à beira do mar e ele chama os primeiros discípulos. E ele chama Pedro e ele chama André. E aí, ao longo do caminho vocacional que eu fui entendendo, caraca, Deus chamou Pedro, né? E depois chamou André. Deus chamou a Érica e depois chamou a Camila também, né? Só. Forte. E eu fui assim, é Deus mesmo quem chama. Então, assim, é escutar, parar para escutar, buscar na intimidade. E Deus fala, a gente fala aqui na Canção Nova, né? Deus fala nos fatos, Deus fala através do irmão, Deus fala através da palavra. Então, se colocar em oração e buscar essa intimidade e ouvir do próprio Senhor. Talvez Deus fale, assim, no seu ouvido, né? Mas também Ele fala por meio das pessoas também, na intimidade com a palavra também. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. É muito interessante, né, Camila? Você trouxe agora da sua irmã, né? Para aqueles que não acompanham, aliás, a Camila, ela tem uma irmã que está na comunidade que veio antes dela, a Érica, né? Que é a nossa irmã de comunidade também. E enquanto você falando isso, meu coração logo despertou o sentimento de saudade de família, né? Você tem um pouco da sua família em casa. E todos nós que somos missionários vivemos essa realidade. Um dia nós deixamos os nossos para poder estar aqui. Nesse final de semana mesmo eu estava em casa, estava com meus irmãos lá, estava com minha avó. A Fran também foi para casa, estava com os dela também. E o deixar sempre vai doer. A gente nunca vai se acostumar. Sempre vai nos custar alguma coisa dar esse passo em direção à vontade de Deus. Mas sempre vai vir não uma certeza, mas uma intuição de que vale a pena. Que até mesmo o nosso deixar é pelos outros, né, Dai? Quando a gente dá esse passo, a gente não faz isso só por nós. A gente faz pela salvação dos nossos. Porque a gente sabe que se nós entregarmos a nossa vida de forma doada e concreta, é salvação para nossa família também. O deixar sempre vai existir. A gente vai deixar uma coisa aqui, vai deixar outra coisa aqui. A gente vem para a comunidade e descobre que tem muita coisa na mala do nosso coração que a gente não deixou em casa, né? Afetos, sentimentos desordenados, mas que a nossa vida de santidade aqui purifica tudo isso em nós e nos nossos também. Com certeza. E tem uma coisa também que tá na nossa raiz, né? Quando o padre fez o chamado em 77, na festa de Cristo Rei, o padre Jonas falou: quem está disposto a deixar a sua casa, o seu trabalho, o seu estudo e até mesmo o seu namoro para virmos viver em comunidade. Então nós, no Carisma Canção Nova, nós trilhamos essa realidade do deixar. Essa palavra que nós sempre voltamos a ela. O que é necessário deixar? Dói. É doloroso. Mas ao mesmo tempo em que a gente entrega, nós ganhamos muito mais pela nossa realidade de vida, né? Nós tocamos na divina providência, nós tocamos na realidade de irmãos, né? Hoje eu tenho 1.600 irmãos de comunidade. Pensa pra mim que era filha única, benção. né? Seus pais ganharam É o Meus cêntuplo, pais vezes, ganharam sei lá quantas cêntuplo, vezes. quádruplo, muito Pense, né? mais. E tá chegando mais, olha. Graças Porque a Deus, tem né? gente no Verdade. discipulado. Padrinhas tem. Pré-discipulado Pré-discipulado também. Vocacionados. Vocacionados. Construindo. ó. Projeto Construindo. Aí, ó. Cada vez chega mais. E para você que está na TV Canção Nova, nós já estamos de volta, com a graça de Deus. Estávamos conversando um pouquinho mais sobre essa questão do deixar, né? Toda vocação comporta um deixar. Até mesmo quando você vai se casar, você vai morar com seu marido, com a sua esposa, então comporta um deixar. E na Canção Nova também não é diferente. Nós deixamos muito para alcançar o muito de Deus que Ele tem para cada um de nós, né? E é engraçado, nós estamos falando sobre vocação aqui, sobre o chamado à Canção Nova. E nós temos aqui o livro do Padre Jonas, um livro que conta um pouco da história do padre, toda a sua história vocacional, né? Que o livro começa falando sobre ele, sobre o seu nascimento, sobre a sua vida, até mesmo nos inícios da comunidade de Canção Nova, como Deus foi se fazendo presente na vida dele e nos traços da história dele já trazia a vontade de Deus para o Padre Jonas, para que toda a Canção Nova fosse possível. O sim do Padre Jonas fez com que toda a Canção Nova fosse possível. Fez com que todos nós chegássemos até aqui. Imagina o que Deus pode fazer com o seu sim.
Através desse livro, você pode comprar ele na loja.cançãonova.com. Nós temos as lojas da Canção Nova também. Não deixe de comprar e também ler um pouquinho da história do padre e ir se identificando. Talvez até mesmo ao ler a história do padre, assim como muitos de nós, você pode se reconhecer Canção Nova. Então, loja.cançãonova.com. Temos o livro do padre e também muitos outros produtos sobre vocação que podem te ajudar a entender qual é a vontade de Deus para sua vida. É isso aí, loja Canção Nova. E Adquire conhecer esse a livro. vida do fundador é Exatamente. essencial, né? Exato. Aqui na Canção Nova a gente escuta bastante do ressoar, né? E o padre dava um exemplo, né? Quando a gente dá uma nota numa corda lá, por exemplo, né? Eu não toco nada, só campainha, e olha lá. Mas ela canta Canta maravilhosamente bem. maravilhosamente Canta certo. lindamente. Mas voltando à nota. Quando eu toco numa corda, né, lá, tudo que está naquele ambiente, né, as outras cordas lá vão vibrar. Né? Então, por isso nós dizemos, né, da importância de conhecer a vida do nosso pai fundador, para aqueles que são chamados à Canção Nova. Do nosso pai fundador, de estar próximo à missão, né? Porque o carisma possui os meios, mas ele se encarna na vida de pessoas. Então, quanto mais eu me aproximo, né, dos irmãos, da frente de missão a qual eu estou mais próxima, né? Eu, por exemplo, sou natural de Guarulhos, fiz o caminho vocacional por São Paulo, né? Então, eu era muito próxima. Toda segunda-feira eu estava ali na escala lá da missa de segunda-feira, ali perto dos irmãos. Então, eu posso garantir que eu não entrei enganada. Claro, muitas coisas eu aprendi e descobri aqui dentro. Mas estar perto, né? Conhecer a vida do fundador e a vida dos irmãos, né? Nos bastidores é que faz a diferença. É bem isso mesmo, fã. E já falando nesse assunto, nesse final de semana, os nossos irmãos vão ter a oportunidade de poder sentir esse ressoar, né? Qual vai ser essa oportunidade? O que vai acontecer nesse final de semana na Canção Nova? De tão importante que o vocacional já tá, tipo assim, toda a agitação já há alguns meses. Qual é o evento que nós teremos aqui em Cachoeira Paulista nesse final de semana, que será transmitido também pela TV Canção Nova? Sim, com a graça de Deus. Então, no próximo final de semana, nós teremos o acampamento Provocação, né? Que é um acampamento onde nós celebramos a vocação Canção Nova, né? Eu falo que é um acampamento, claro, que a gente joga a rede, né? Joga muito a rede, porque a gente vai à pesca mesmo. Mas mais do que isso, né? Nós, enquanto comunidade, celebramos o dom Canção Nova, né? O chamado que Deus fez a nós a sermos Canção Nova. Então, tá imperdível, né, gente? A gente já tá aqui a todo vapor, né? Com um pouquinho de medo, tensos, né? Porque a gente quer que tudo corra o melhor possível. Mas as participações estão incríveis, né? Temos aqui um dos pregadores, Inclusive, né? pregadores. O Carlos Henrique, o Hugo Rick. Mas temos também, né? O Peter vai estar conosco, o Thiago Marcon, Verinha, nossa formadora geral, Patrícia Cabral, Padre Donizete, né? Nosso vice-presidente, Padre Ademir e tantos outros irmãos, né? A Dai também vai estar conosco num momento aí. E nós, né, da equipe do Vocacional Geral, estaremos aí também, né, nesse acampamento. Então, você está mais que convidada a participar conosco. Aqueles que são de perto ou que conseguirem se organizar ainda para vir, seja bem-vindo. Nós estaremos aqui para te acolher, para te dar um abraço, para conversar, para tirar dúvida. E quem não puder vir, né, pode acompanhar pelo sistema Canção Nova. Mas é muito bacana, porque assim, nesse movimento de provocação, tem uma galera que já, assim, tá se organizando para vir, já comprou passagem de avião e tudo. Eu disse, nossa! Que bacana. Mas assim, é bacana esse movimento, assim, do provocação para conhecer, de fato, o Carisma Canção Nova e para viver a experiência aqui em Cachoeira Paulista. E já aproveitando o Lucas, porque o Lucas, gente, vou explicar pra vocês aqui, ele é o pai dos construindo. Ele é construtor pai. Não, o pai é o Éder, né, que fundou construindo, né? O Lucas continua construindo, né, com a gente. Tinha legado. Lucas, o que é o projeto, brevemente, o que é o projeto Construindo e como que a pessoa pode entrar nesse projeto, como que ela pode dar esse passo e o que ela é no caminho vocacional? Ela já é o caminho, ela é um pré-caminho, como funciona? O Construindo, ele é um projeto de evangelização, né? Ele acontece logo após o período do Redão, que eu falei, né? O Redão dá início ao caminho vocacional. Então, para que a pessoa ela não fique solta, não fique um grande tempo sem receber resposta nossa da Canção Nova, né? E para que a gente possa aprofundar algum relacionamento com essa pessoa, existe o projeto Construindo. Então, fez o cadastro, existe um processo de cadastro, terminou o processo de cadastro, é encaminhado para o projeto Construindo, em um grupo de WhatsApp. E aí esse grupo de WhatsApp ele funciona em 3 pilares. Um dos primeiros pilares
é a realidade do conteúdo que nós produzimos no vocacional geral. A segunda realidade, existe um acompanhamento, né, que agora no mês de agosto, setembro, nós vamos, pela quantidade de pessoas, que graças a Deus já são mais de 500, Louvado e seja a Deus. gente precisa dar conta dessa galera. Nós vamos, e Mais agora de vem 500 provocação bombando. Nós vamos reformular um pouco essa realidade de pastoreio, até mesmo porque está se aproximando do Redão. E o outro pilar é o pilar do engajamento. Então, quanto mais próximo esse pré-candidato, essa pessoa que deseja entrar na Canção Nova, ela se aproxima da missão da Canção Nova, quanto mais ela conhece, quanto mais ela vê como que os missionários vivem e rezam, mais ela vai poder discernir se de fato é esse passo que ela quer dar ou não. Ou descobrir também se a vontade de Deus para ela é na Canção Nova. O mais importante é que ela vai viver uma experiência conosco. Isso é que é importante. E explicando aí também as pessoas que têm a linguagem Canção Nova. Quando fala candidato, gente, candidato vulgo vocacionado. Quem já As está pessoas no quem caminho já está no vocacional. caminho. E no caso do construindo é o pré-candidato, porque ele ainda não é um vocacionado da Canção Nova. Ele está numa sala de espera para futuramente começar um caminho conosco. Então a gente chama de pré-candidato, um pré-vocacionado. Isso, e essa sala de espera existe, né, justamente para aqueles que ainda não possuem idade para iniciar o caminho vocacional, ou para aqueles que, como o Lucas disse, se inscreveram, né, se cadastraram, manifestaram o seu desejo de iniciar o caminho pós-Redão, que é esse primeiro encontro, né, vocacional, e aí você só vai começar o caminho no ano seguinte. Enquanto isso, você não vai ficar solto, né? Você vai entrar na nossa sala de estar, que é o Projeto Construindo, e vai ser acompanhado, vai ser encaminhado. Então, sejam bem-vindos, né? Aqueles que, a partir de hoje, né, vão entrar lá, né? Como é que faz? Talvez estejam se perguntando, né? Como é que eu faço para, então, iniciar o caminho com a Canção Nova? Entra lá no nosso Instagram, @vocacionalcn, né? Lá na nossa bio, né? Tem o link do cadastro, ou no blog, né? Blog vocacional vocacional Canção Nova Isso. ou também QR Code também, né? através de QR Code ou ainda através do Projeto Construindo, que tá lá, Opção tá que não falta. fácil, a opção não Isso. falta. Só digitar lá no Google Vocacional Canção Nova que Manda os caminhos- direct, manda e-mail, direct. Como correio. tem opção. Sinal de Isso, fumaça. carta. A gente recebe Isso. carta. Isso mesmo. Só queria dizer que o Projeto Construindo realmente ele funciona, viu, gente? Ó, o Marcelo Silva tá aqui, ó. Lucas é nota 1000. Olha Nossa. aí. Sou do Construindo. Um abraço, Marcelo, que tá aí acompanhando a gente. Valeu, ele é do Marcelo. Construindo. E o Thiago Ibirá, de São Paulo, ele também falou: faço parte do Projeto Construindo, estou amando o programa, obrigado. Aê. Eles estão presentes mesmo, acompanhando a gente. E, de fato, são muito bem acompanhados, graças a Deus, né? Que bom. Graças a Deus. E você que está acompanhando a gente, a partir de amanhã, nós já teremos o nosso programa de hoje também no Spotify. Então você já pode ir lá, procurar lá o programa Revolução de Jesus e acompanhar também o nosso programa pelo Spotify. Não é mesmo? E é isso aí. Amanhã, ó, você que não pôde assistir o programa inteiro, talvez chegou na metade, queira ouvir inteiramente esse assunto que foi muito rico, vai lá e nos acompanha. Cara, esse assunto daria pano pra manga pra contar uns Daria. 3 dias aqui, né? Daria. Virar Dá noite, vontade de tal falar dia. muito mais, né, do nosso Meu Deus do céu. carisma. Eu imagino que várias dúvidas, né, devem ter surgido aí no coração do pessoal, mas como eu disse, que bom, né? Exatamente. Esse gostinho de quero mais é bom, porque você vai nos procurar, vai entrar lá no nosso, seja no nosso Instagram pessoal, seja no do Vocacional, para tirar suas dúvidas. Então nós nos colocamos desde já, né, à sua disposição para tirar essas dúvidas e te ajudar, né, nesse caminho de descoberta da vontade de Deus. Amém, isso aí. Meninas, muito obrigado. Foi muito bom a partilha com vocês. O Lucas também, muito obrigado. Foi muito boa a partilha com você também. Foi muito esclarecedor, né? A gente poder falar daquilo que é próprio nosso. Aquilo que é da comunidade, né? Enquanto vocês foram falando, enquanto a gente ia falando aqui nessa partilha, eu fui me identificando no tempo do meu caminho vocacional. Os meus medos, as minhas ansiedades, as minhas angústias, entendendo que talvez, nossa, mas era isso, não era aquilo. E como foi bom ter uma equipe vocacional que me acompanhou. Então, quero falar também, até mesmo para vocês, enquanto equipe vocacional, como é bom para o candidato poder ter acesso a isso. Saber que ele está sendo acompanhado, saber que tem pessoas que olham por ele. Sim. Eu falo aqui, eu não tô falando só porque vocês estão aqui, vocês sabem, mas porque eu trabalho com vocês também e eu sei da dedicação que vocês têm nisso. É muito cabelo aí, tipo assim, que arrancado, é muita fumaça na cabeça e tudo mais, em prol das almas e em prol das vocações, né?
é dar a vida em prol daqueles que Deus nos confiou, né? Enquanto comunidade, né? Exato. Isso é lindo. É uma graça, é um privilégio investir a vida na missão de evangelizar, né? Então, nós dá muito trabalho, sim, mas nós amamos e nos realizamos nisso porque, né? Vale é a feliz pena, né? quem realiza a sua vocação. E é isso aí, é com essa frase que a gente termina o nosso programa de hoje, gente. Foi uma alegria também estar com vocês, hoje falar sobre vocação Canção Nova. É sempre bom falar daquilo que é próprio nosso, porque nós sabemos também que você faz parte também dessa comunidade, você tem a sua porcentagem também aqui nessa comunidade. Semana que vem nós voltamos com o nosso programa Revolução Jesus, nós queremos ver você aqui, que nós iremos falar sobre vocação à vida. Já pensou nisso? Então, é uma continuação do programa de hoje e você não pode perder. Até mais!